Muito boa noite! Como vocês estão? Aqui mais um No Divã Tricolor com a grande vitória de São Paulo 2, Atlético Goianiense 0, vitória nos pênaltis. Bom, antes de começar toda a análise do jogo, né, nos detalhes, os enfoques psicológicos dessa grande partida que nos levou à final, sempre lembrando do apoio desse vídeo é de Psicosampas. Você que está precisando, né, de um atendimento psicológico, não deixe de ligar 011 98076 6509. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos falar do que foi esse jogo, né? Acho que a gente pode começar pelo grande Rogério, né? Que a gente veio falando do seu esgotamento emocional, né? Do seu esgotamento físico, né? Mental, o quanto isso estava afetando, né, o clube, o quanto que ele estava sobrecarregado de todas as situações do clube. E ele surgiu de terno, né? Eu acho que muito simbólico ele tá de terno, tá? Não porque ele tirou o terno do Miranda, né? Mas é porque de fato, né, quando a gente tá numa situação assim de muita pressão, de muito desgaste, né? É muito importante se cuidar, né? É o que eu tava falando. Tem que se cuidar. E se vestir bem, né? Tá alinhado é um jeito de se cuidar. Não é o jeito mais profundo, certo? Mas é uma maneira de sim, né, olhar para si, mano, esse é um jogo de gala, vamos lá, vamos se cuidar, né? Vamos apresentar isso, né? Acho que isso demonstra assim a chavinha que mudou no Rogério, que era uma grande preocupação, né, que a gente vinha conversando de como ele estava isolado, de como ele aparentava, né, tá demolido, né, cara, tipo, todo, né? E não, na verdade, ele veio, né, com elegância, né? E com uma grande mudança na equipe, né? Tirou um zagueiro, né? E no caso foi o Miranda, né? Então a brincadeira com o terno, o Miranda ficou no banco de terno também, né? Porque ele joga de maneira muito elegante, né? Um dos melhores zagueiros da história do São Paulo. Ele aposta nos dois zagueiros, né? Que a gente já vem falando aqui, que estão apresentando. Desculpa a voz aí que, né? Sabe como é? É, que estão apresentando um equilíbrio emocional muito forte, né? Que é o Léo e o Diego, né? E que mereciam essa confiança de num jogo como esse eles serem uma dupla, né? E não ter uma sobra. Então ficou um trio ali muito forte, com o Felipe Alves, que já era uma decisão muito evidente, né? Então Felipe Alves, Diego Costa e Léo ficou um núcleo muito forte mentalmente, os três, né? Os três fizeram uma partida praticamente impecável, né? Mas pensando na ideia da escalação ainda, né? Muito importante os três. Os dois laterais, dos quais ele tem mais confiança, o Reinaldo e o Igor Vinícius, né? O Gabriel Neves sendo um volante com mais gente no meio-campo, né? Acho que esse 3-5-2 que estava vindo, esse primeiro volante ficava muito exposto, estava muito mal a coisa, né? Então acho que a mudança do Rogério, né, no traje, mas também a mudança do esquema diz muito também de um cuidado que ele teve com a equipe, um cuidado que ele teve com algumas posições que estavam ruins, estavam com a defesa estava apresentando muita insegurança, necessitava de uma distribuição diferente dos jogadores, né? Então, o Gabriel Neves jogando como volante, só que com um aparato, né, ao seu redor, né? Com o Patrick sendo um homem surpresa pelo lado esquerdo, né? Como ele sempre apresentou no Inter, né? Ser esse jogador, né? E um jogador de alto calibre. A gente tá falando da escalação ainda, mas, né? E no pós-jogo contra o Cuiabá, a gente falou aqui, né, do porquê o Patrick foi titular naquele jogo,
né? E como que ele ficou desconcentrado lá, porque ele é para esses jogos, né? Tinha que ter guardado o Patrick para esses jogos, né? Para esse jogo. Ele tinha que ter jogado contra o Cuiabá, né? Nesse sentido da reserva do cara, né? O cara tava irritadíssimo contra o Cuiabá e hoje numa concentração bárbara, né? E a gente vai chegar né, nos gols dele e como que ele foi muito diferente, né, do que estava acontecendo no campo hoje. Então ele numa posição confortável também, com mais estrutura e não sendo aquele do tridente dele, né, do meio campo, que era um volante, e ele aqui, então, né, tendo que correr muito mais. E o Rodrigo Nestor, com certeza, né, numa posição também podendo flutuar, né, jogando com mais estrutura ali, não sendo esse tridente, 4 jogadores ali, com 2 laterais vindo aqui para apoiar e dar retaguarda também. E, né, a grande surpresa, e que quem viu aí o pós-jogo do Cuiabá, né, a gente fez um retrato do lance do Rogério, dando uma indicação pro Alisson, e da qual eu falei, não sei se ele estava orientando o Alisson ou o Alisson estava passando segurança para ele, porque o Alisson sim é um jogador do tipo que o Rogério gosta muito, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso também, porque é, esse jogador, né, que é um operário, né, um jogador que é a função do Igor Gomes, então ele usou o Alisson no Igor Gomes, né? É, o Rogério ele precisa desse cara, né? O Rogério ele apresenta uma insegurança nesse sentido do seu meio campo, na construção do seu meio campo no São Paulo, né? Para que não tenha um jogador como esse. Ele não abre mão desse jogador, né? E isso é bom, é um jeito do Rogério ver o futebol. Todos os treinadores têm as suas inseguranças e cuidam de certa forma. E o Rogério precisa desse jogador operário, lutador e obediente. Ele precisa desse cara, né? E é um cara que joga por essa linha no meio campo, né? Então ele não foi uma surpresa porque o Alisson sim é uma fortaleza mental também muito grande. É um cara que ele mantém o jogo dele, né? O jogo dele é aquele lá. Ele vai fazer aquelas coisas, ele vai lutar pela equipe, ele vai buscar a bola, ele vai correr pelo companheiro, ele vai se esforçar ao máximo, né, em todos os lances que ele estiver participando, né? Então o Rogério não abre mão desse jogador, né? E Luciano e Caleri, né, os nossos melhores atacantes, os nossos melhores finalizadores, né? Então assim que começa o jogo, né, eu acho que a gente tem que a torcida pede coisas, né? E acho que é muito. Eu sempre falo, ainda mais que eu tô longe, né? Que esse jogo, se eu estivesse em São Paulo, obviamente estaria no Morumbi, né? E um grande abraço a todos os São Paulinos que não estão em São Paulo, né? Essa massa enorme que tá fora e vibrou, né? Muito forte. Então, um grande abraço aí a todos, né? Em especial aí para meus grandes companheiros aí, o Felipe lá do Mato Grosso, já citei ele aqui. O Renan, que tá lá em Joinville, um abração, irmão, né? O Jorginho, o Jorge, tá em Uberlândia, todos São Paulinos de Morumbi, de larga história, ele, muitos jogos, né, nas costas né, então a gente faz sempre a menção à torcida e é o que ela fala, porque a gente já esteve lá também, né? E muito bonito, né? A torcida no começo do jogo, fazia tempo que ela não cantava nessa música e primeira coisa que eu escutei foi vamos meu tricolor querido, né? Sempre estarei contigo, pra sempre vou te amar. Putz, né? Acho que a torcida tá, né? Foi assim pra inaugurar os trabalhos, né? Começar com essa música assim, eu acho que diz muito assim, né? Tá dizendo muito, né? E depois ela pede o título, né? Vai lá de coração. Fazia tempo que eu não escutava também e acho que foi muito bom, né? Tipo, vamos ser campeão, cara. Vamos ser campeão, né? Uma outra coisa que a torcida também fez foi botar a frase do Crespo no meio-campo, né? Onde as pernas não alcançarem, o coração tem que chegar, né? Alguma coisa assim. Desculpa se eu me equivoquei. E acho que isso é
de um jeito da torcida dialogar com o Rogério, né? De pedir essa presença do Rogério, porque de certa forma, né? É, ele estava como Crespo, né? E como, de certa forma, o São Paulo pede isso, né? Essa coisa mais formal, mais elegante, mais tipo dessa fleuma tricolor que a gente vem conversando de que por hora é bom, hora é ruim, né? Mas hoje era necessário, né? E aquela frase, o cara de terno, acho que ele, de certa forma, incorporou mais ainda, né? Do que é a instituição, né? E acho que, poxa, foi muito bacana ver esse cenário no começo, esse time titular, né? E como tudo se apresentou no começo, né? Então foram tantos e tantos acertos no começo, né? E aí a gente vai pelo enfoque psicológico, né, para desvendar um pouco, né, do que é um gol aos 4 minutos, né? Então eu estou falando tudo isso para dizer que sim, é um gol aos 4 minutos, é tudo isso. São vários acertos fora antes do jogo para que o jogo já entre nesse ritmo, né? E a gente vê no gol, né, que acho que é o primeiro lance mais evidente assim que a gente pode falar, uma frieza do Patrick, né, de bater com a perna direita, né, o cara que é canhoto, né, tem muita dificuldade, ele bateu e comemorou e tal, né? Então 1-0 gol do Patrick, um jogador feito para esses jogos, posicionado num jeito cuidado para poder estar dentro da área e não estar preocupado que as costas tá arrebentado, né? Poder tentar buscar um rebote de um goleiro, né? E 1-0 pra gente, né? Então a gente faz o primeiro gol logo no começo, que era uma coisa da mais necessária, e já, né, já coloca o Atlético Goianiense em muita dificuldade, né? Então, aí, vamos lá que eu fiz algumas anotações bem relevantes, né? Então, depois do gol, a gente conseguiu ver melhor, né, o esquema tático e ver que o time estava melhor distribuído mesmo, né? Porque, de fato, defensivamente, a gente estava muito seguro, né? Os caras não passavam do meio de campo no começo. E aí vem um lance, né, que eu quero falar porque eu tô no Uruguai e o Gabriel Neves é uruguaio e acho que vale um pouco da minha experiência de vida aqui também. E o que ele faz ali, né, eu assisto muito jogo do futebol uruguaio, vou a muitos estádios, né, aqui é uma coisa que eu, né, faço. E ele dá uma dividida, né, que aqui é muito comum, né? E quando você está no estádio, você fala, meu Deus, a bola vai explodir, né? Porque ele chega para chutar com toda a força, né, do universo que o cara tem para dividir. E isso não é uma coisa muito comum no Brasil, né? A dividida no Brasil não é tipo estourando uma dividida como foi a dele numa bola lateral em que não tinha uma necessidade de fazer isso, pensando pelo viés brasileiro. Mas estou tentando revelar o que é um pouco da mentalidade uruguaia aí nesse lance, né? Então, para ele era vida ou morte essa dividida, porque não importava o que acontecer antes, ele queria ganhar a dividida. Só que o brasileiro ele tem mais traquejo nisso, né? Aqui, muito possivelmente, o outro jogador oponente ia entrar assim também. Então ia ser uma trancada, como diz aqui, né? E não, e o jogador brasileiro desviou um pouco e aí ele torceu o joelho, né? E assim, eu já vi várias trancadas aqui, eu falei, não sei como os caras não quebram a perna, não. Mas não, é uma técnica mesmo de dividir, né? E eu respeito muito, né, o futebol uruguaio, porque as técnicas defensivas, as técnicas de desarme são absurdas, né? E a gente vê o Gabriel Neves, que é um jogador técnico, mas o cara tem alguns desarmes dele que são não é comum ver no Brasil, né? Porque ele é um jogador dessa escola. Só que aí o cara se machucou, né? E aí, poxa, o Pablo Maia vinha numa situação muito sem confiança, jogando muito mal, né? E acho que vale lembrar, né? Pensando no ser humano Pablo Maia, que é o que a gente faz aqui, né? Por mais que o cara não tá tendo um rendimento bom, mas lembrar que o Pablo Maia,
O cara tava jogando com o Alex na Copa São Paulo esse ano, né? A gente tá em que mês? Setembro. O cara em janeiro aí, janeiro o cara tava na Copa São Paulo. E hoje é um jogador do elenco, né? E tá aí, um jogador que tem o seu toque de bola, tem o seu chute de longe, né? E entrou muito bem, né? Entrou entendendo o que tinha que fazer e cumprindo o que tinha que fazer, né? Então, muito diferente de outros jogos dele mesmo. Então, vale mencionar isso, que o cara tá nem não completou nem, vamos dizer, não tem nem 10 meses de profissional, né? E o cara está sendo posto à prova de fogo, né? Que é o que está sendo o São Paulo nesse período, né? Então, eu acho que é legal lembrar desse contexto, puxar um pouco a linha do tempo, assim, para valorizar muito a atuação desse garoto, né? Que entrou hoje numa fogueira, vindo de partidas que ele não estava conseguindo render e hoje entrou e conseguiu cumprir a sua função, né? Claro, com, com todas as mudanças que o Rogério fez, com o time distribuído e tudo mais. Então, eu acho que vale muito essa menção aí, né? Bom, que mais aí que eu coloquei aqui? Bom, uma outra coisa muito importante, né? Eu acho que com mais ou menos 15 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, você vê a torcida e a gente assistindo o jogo que o time já tinha recuperado a identidade que o próprio Rogério veio construindo, né? O time ficou um tempo aí meio à deriva, né? E que foi mais ou menos junto com a efervescência da eleição. A eleição passou e realmente houve mudanças, né? Houve mudanças, houve arrefecimentos, né? Houve novas situações, né? Então a gente pôde ver um time muito mais a gente identificado com o que estava acontecendo em campo e com o que também o Rogério vinha propondo, né? Então a gente continua atacando, né? E finalizando bastante. Aí o Caleri faz um gol do qual ele faz uma falta, né? E o Caleri, né? Eu acho que o Caleri e o Luciano, a gente teve muitas finalizações no primeiro tempo, né? E os dois não conseguiram fazer gol, né? O Caleri faz um gol do qual é muito assintoso, né? A falta que ele faz, né? A gente pode até imaginar que ele na jogada, né? Tentando entrar ali naquele lance, né? Ele chega a ter a consciência, não, eu vou empurrar o cara, né? Não é um lance intuitivo, né? Onde fica disfarçado a coisa, não, é um lance, né, que ele faz assim. E aí ele finaliza com muita frieza depois, porque talvez ali ele já tenha imaginado que tenha feito uma falta, né? Então ele vai muito tranquilo para a bola, que foi muito diferente de todas as outras finalizações dele no primeiro tempo, né? E de cabeça, né? Então ele e o Luciano perderam gols, né? O Luciano perdeu uma bola, um gol com uma bola veio no pé bom dele, né? E aí a gente, né, remonta, né? Por que, puta, logo os nossos dois melhores jogadores estão finalizando mal, né? Bom, a gente vem contando do burnout da instituição, de como a instituição está sobrecarregada, né? E apesar de uma série de acertos, né, antes do jogo, uma série de mudanças, o que acontece, né? Isso é um pouco perverso, né? Que acontece quando a instituição não está bem. Ela vai apresentar em sinais sutis, né? E o que é a finalização, né? Isso é a finalização de qualquer coisa, né? Quando você está construindo algo e, né, é a chave final, quando você está cozinhando, né? E sei lá, vai servir o prato, né? Aquele momento assim, né? Do gol, né? É onde você tem mais frieza, né? Porque todo o trabalho da jogada ele pode ser mais bruto, certo? Né? Então um cara dá um cruzamento na área, ele pode ser bruto, ele não precisa de um requinte, né? Uma coisa mais fina. Agora a finalização não tem jeito, né? Por mais que o cara seja bruto, ele tem que colocar no arco, né? Então é sutil, é perverso mesmo, né? O que acontece na instituição. Então, como é que o time cria muito
e os grandes finalizadores da equipe não conseguem concluir. Porque percebe isso? Quando não tem uma explicação muito clara, a gente tem que ampliar para entender que essas coisas vão vir de algum jeito para o campo, né? E estourou neles, que estão responsáveis por fazer os gols, né? Eles têm essa carga, né? Então uma finalização dos dois tem outro peso do que uma finalização do Patrick, por exemplo, que estava muito frio para finalizar. Que ele fez 2 gols com uma finalização, um gesto técnico de empurrar pro gol, tranquilo, tipo, sem rebuscar, né? Ele pega e põe pro gol. É isso que ele faz. Isso tem que estar tranquilo da cabeça, né? Eu cheguei a mencionar ele num lance contra o Flamengo, que ele não teve tranquilidade do cabeceio, né? E não, mas hoje ele se reinventou, né? Ele conseguiu também usar, né, o chute, que é uma coisa mais... ele está mais apropriado disso para conseguir colocar dentro a bola dentro do gol, né? Então, são 2 gols de frieza do cara, de botar para dentro, né? E os 2 atacantes sofreram com isso, né? E acho que vale mencionar o Luciano, agora já, né, saindo um pouco dessa coisa mais cronológica e falando dos jogadores como um todo, né, do que foi no jogo. Não, o Luciano não conseguiu nem converter o pênalti, né? Entendeu? Então estourem alguém essas coisas. E você pode ver depois quando o jogador do Atlético Goianiense perde o pênalti, que acho que foi o Baralhas, não sei se foi ele depois, me corrijam aí se eu me equivoquei. Mas o Luciano começa a chorar copiosamente, né? Um choro forte, não um choro de emoção do pênalti, ganhamos. Era um choro da enorme frustração de não cumprir com o que ele está sendo designado nesse contexto onde a pressão está muito enorme e está estourando em alguém. Vai estourar em alguém. E hoje estourou no Luciano e no Caleri. A diferença é que o Caleri é um cara menos emocional e ele vai lutando, né? Ele vai apresentando outras coisas, né? Ele perdeu o gol o jogo todo, ele conseguiu fazer o pênalti, né? Mas ele ficou muito preocupado, né, em realizar coisas extra-jogo, né? Que é o que eu vou chamar aqui de cera, né? Então, ele tava ali, não, o cara me acertou aqui, não sei o quê. Então, esse tipo de que eu vou chamar de desconcentração ou de foco naquilo que é secundário do jogo, né? Quando ele está muito preocupado com empurrar o zagueiro para fazer o gol, dividir com o goleiro, cair, não sei o quê. E quando ele teve chance clara de realizar o gesto